Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Logicast. Hoje a gente vai falar um tema muito bacana, muito legal. Para quem não me conhece, primeiro, eu sou Rafael Pigossi, né? O Diegão, meu parceiro, meu irmão já tá aí já. E a gente vai falar sobre um tema muito bacana, né, Diego? Trazer um convidado mega especial aí para falar de um tema que não sei se na logística é um pouco deixado de lado, que às vezes o pessoal deixa um pouco a desejar sobre a gente falar sobre o assunto, mas que vai agregar muito hoje, né? Hoje a gente vai explorar bastante esse convidado aí, não vai não, Diego? Claro, com certeza. Olha, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou o Diego da Logicast, nosso amigo aqui, né, de bancada, o Rafael Pigossi, o famosinho da internet. E eu quero agradecer a todos aí que têm seguido a gente durante esse bom tempo, né, acompanhado os nossos episódios, contribuído também com os comentários, com sugestões de temas, até mesmo de convidados. Para você que está acompanhando a gente aí dos Estados Unidos, de Portugal, Canadá, né, da América Central, lá da Ásia, olha, sejam todos muito bem-vindos e espero que vocês aí gostem desse tema de hoje, que eu tenho certeza que vai agregar muito na carreira de vocês. Então, vou trazer aqui o nosso convidado, está aqui o nosso amigão aí de bastante experiência, o Fernando Ângelo. Seja muito bem-vindo, Fernando. Boa noite, Diego. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que acompanham esse belo canal, esse belo podcast. Para nós vai ser um grande prazer poder contribuir um pouquinho da nossa experiência aos amigos e tirar dúvidas de vocês. Talvez vocês possam estar ouvindo falar um pouco da City no mercado, né? A City Express ela é nova no mercado, porém a gente tem uma certa experiência e a gente gostaria nesse bate-papo contribuir um pouquinho com conhecimento com todos vocês. Muito obrigado à oportunidade ao Diego, Rafael e aos ouvintes também, né? Ô, Fernando, já para a gente tirar aquele clima tenso, né, dos primeiros 5 minutos, né, de quem é Fernando, da onde que Fernando veio, o que que Fernando faz, ou qual é a visão do Fernando sobre a logística, eu queria que para os nossos convidados, né, que estão aqui acompanhando, já estão chegando também no nosso podcast, eles querem saber, nós também queremos saber um pouquinho mais de quem é Fernando, quanto tempo que Fernando já trabalha na área da logística, quais são os projetos que Fernando trouxe, e falar um pouquinho também da City aí, né? Como você falou, ela é nova no mercado, mas já tem uma bagagem muito grande nas costas, né, Fernando? Não, legal. Não, a gente tem uma bagagem bem bacana. O Fernando Ângelo, ele é um jovem empreendedor, sonhador, que chegou em São Paulo há alguns anos atrás, com 18 anos, com R$ 300 no bolso, mas com um sonho de empreender. Após um período aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de estar criando uma transportadora, né, do zero, chamava-se MSL. Essa transportadora ela teve um certo sucesso, né? A gente sempre foi focado no mercado B2B, né? Entregas com foco de entregas de encomendas fracionadas. Rapidamente a gente expandiu a nossa operação para todo o Brasil. Em 2014, ou melhor, desculpe, em 2016, nós tivemos a oportunidade de ter uma saída do nosso negócio, uma venda desse negócio, né, que já tinha uma capilaridade em nível nacional, e criar, desenvolver logo em seguida a City Mobilidade, né, City Mobilidade, um aplicativo com uma visão totalmente diferente do que já existia no mercado, como Uber e 99. E a gente lançou o nosso app no final de 2018 para 2019 e tivemos um grande sucesso naquele momento. A gente escalou o nosso negócio para mais ou menos 104 cidades do Brasil. Chegamos a ter em torno de 200 mil passageiros, 70 mil motoristas parceiros credenciados. Chegamos a fazer uma média mais ou menos de 8 mil corridas por dia, né? Estava tudo indo muito bem, porém, infelizmente, fomos impactados duramente com a pandemia, né? Onde nós nos vimos numa situação realmente muito complicada, porque nós vimos para uma rodada muito grande para investimento, né? E
devido à pandemia ter apertado, a gente teve que recuar os nossos projetos. A City, quando a gente desenhou o modelo de negócio da City Mobilidade, nós iríamos fazer entregas com os carros de motoristas particulares também. Mas era uma forma diferente do que a Uber e 99 fizeram. Nós íamos explorar o porta-malas dos nossos motoristas com o objetivo dele ganhar 2 vezes em uma corrida, né? Ou seja, nós tínhamos desenvolvido um algoritmo onde quando você pegasse um carro, né, o usuário, um passageiro pegasse um carro, o motorista ele já ia vir com uma mercadoria dentro do seu porta-malas, ele ia retirar essa mercadoria no nosso cross-docking, né? E ali, se o passageiro fosse para a região, digamos, do Pacaembu, por exemplo, aqui em São Paulo, ele certamente estaria com uma mercadoria para a mesma região. Isso nós iríamos fazer com que o motorista ganhasse 2 vezes mais o que ele ganha hoje no dia a dia. Então era um projeto muito legal. Inicialmente a gente começou a rodar com passageiros mesmo, então a gente escalou fortemente. Porém, devido à pandemia, a gente teve que pivotar, mudar o nosso modelo de negócio devido à situação realmente do mercado, né? A situação que a gente não conseguiu mais levantar aporte naquele momento e acabamos mergulhando de vez de volta para o mercado de logística. Era algo que a gente já tinha construído do zero, né? Então a gente já tinha muita experiência. É importante falar para vocês, nessa outra antiga transportadora eu cheguei a trabalhar mais de 10 anos nela. A gente construiu um negócio durante 10 anos, tivemos essa saída. Então a gente já tinha muita experiência na área da logística, na área de entregas fracionadas, com o público B2B mesmo. Então a gente falou, olha, a única forma da gente salvar esse negócio é a gente mudar o modelo de negócio, a gente realmente fazer logística, fazer com que o negócio venha parar de pé, sem depender de investidores e tudo mais. E depois disso, a gente desenhou o nosso projeto, fomos para o mercado, trouxemos diversos executivos do mercado, né, de principais transportadores, montamos um negócio muito bem estruturado, com muita tecnologia, e criamos a City Express Logística, né? Então a City Mobilidade ela é uma transformação da City Mobilidade. A City Express se tornou uma transformação da City Mobilidade. Foi muito bacana. Nesse 1 ano e meio a gente veio estruturando toda a nossa malha. Hoje nós possuímos mais ou menos 145 filiais em todo o Brasil, nos 27 estados. Estamos escalando o nosso negócio. Esse ano nós temos uma projeção de chegar a um faturamento de 10 milhões de reais, saindo do zero, entendeu? Em 1 ano e meio de operação. Então a gente realmente escalou o nosso negócio e agora, ao longo dessa jornada, a gente deixou de trabalhar com os motoristas particulares, com os carros particulares, e mergulhamos no universo do mercado fracionado, entendendo que esse mercado de encomendas fracionadas, que atende o B2B, ele está muito carente de empresas eficientes, né? É um mercado dominado por transportadores muito tradicionais, transportadores na quais trabalham, operam há mais de 40 anos, 50 anos, e pararam no tempo. Então a gente vem com uma pegada de tecnologia, de agilidade na operação, de humanidade para com o nosso cliente, e a gente está tendo um sucesso bem bacana aí ao longo dessa jornada aí nesses últimos 1 ano e meio. Então a City ela vai fazer 4 anos, né, a City no global, porém a City Express ela vai fazer 2 anos agora de operação. Nesses 2 anos a gente conseguiu escalar e a gente agora começa a incomodar um pouquinho mais os gigantes que estão nesse mercado, né? Isso é um pouquinho do Fernando, um pouquinho da minha história e um pouquinho da City Express aí, mas nesse bate-papo a gente vai ter bastante coisa para contar para vocês aí. Olha, Fernando, foi uma introdução e tanto, hein? Já aqui, nesse pouquinho aí, nessa introdução, já surgiram algumas curiosidades, né? Já surgiram algumas perguntas extras que a gente vai aqui fazer para você, mas a gente sabe, né, que para uma pessoa que chega num estado, né? São Paulo é o seu estado de origem? Sim, eu vim de Ourinhos, perto de Marília, Bauru, Assis, morava ali naquela região. Aí, ou seja, você chega ali em São Paulo com R$300, com um sonho, com uma visão, monta um próprio negócio e começa a desbravar. No meio do seu negócio, você começa a entender que precisa fazer algumas mudanças, algumas adaptações, né, para você começar a ter um outro tipo de resultado.
Mas a gente sabe, né, que, ou seja, 2 anos aí de City Mobilidade, né, funcionando a todo vapor, com os números expressivos que a empresa tem, mas a gente sabe que durante, né, todo o percurso de um projeto, até que ele realmente fique robusto, que ele fique ali bem competitivo diante das empresas aí grandes, que a gente vai falar depois mais à frente, também tem os momentos de dificuldade, né? A gente sabe que nunca é aquele mar de rosas que todo mundo escuta falar, né? Ah, o rapaz foi lá na internet, foi na televisão, contou lá o sucesso dele. E, caramba, o Fernando, pô, arrebentou, tirou onda com um. Não, a gente sabe que também tem aqueles momentos de dificuldade. E, assim, durante esse período aí que até você realmente conseguir escalar e formar essa empresa sólida, quais foram os maiores desafios que você encontrou aí durante esse processo de implantação aí do projeto? Você fala da City Mobilidade, né? Isso, exatamente. Cara, o grande desafio nosso, primeiramente, foi tecnologia, né? Realmente, nós tínhamos um capital, né? Um capital realmente razoavelmente alto, né? Para empreendê-lo. Porém, eu não vinha, né, como foi a parte da transportadora quando eu cheguei em São Paulo. Eu não entendia nada de transporte, eu não fazia noção do que era uma transportadora, e a gente foi aprendendo ao longo da jornada. Foi praticamente a mesma coisa com a mobilidade, porém eu já tinha mais estrutura como empresário, eu já tinha tido um negócio, né, eu já sabia geri-lo, né, então a gente fez uma bela de uma pesquisa de mercado, a gente entendeu o que o mercado precisava, e naquele momento o mercado ele tinha uma necessidade. Os motoristas de aplicativo precisavam ser atendidos, porque hoje, se você olhar para as grandes empresas, elas focam muito mais no passageiro, que é muito importante, mas elas deixam a desejar com os motoristas. Então a gente acabou focando em trazer um app que propunha mais rentabilidade para os motoristas, mais segurança para os motoristas e maior suporte. Porque o nosso slogan era: a City cuida muito bem do seu motorista para ele cuidar ainda melhor do seu passageiro. Porque a gente entendia que se nós cuidássemos do motorista, consequentemente ele ia prestar um grande serviço para o seu passageiro e, consequentemente, o passageiro ia gostar da experiência que tinha com a City e continuaria rodando com a City, uma vez que a nossa tarifa também era muito agressiva, era uma tarifa muito bacana, e foi um sucesso muito bacana, né, naquele período. Então, o primeiro desafio nosso foi tecnologia, a gente não entendia nada, não sabia o que era uma linha de código, então a gente teve grandes desafios com a construção desse app. Então, ao longo da jornada, a gente chegou a construir 4 aplicativos com a mais sofisticada linguagem de desenvolvimento do país. Inclusive, nós tivemos concorrente nosso, eu não vou citar o nome, né, mas que ligou para nós para nos dar parabéns. Tamanha era a tecnologia, a inovação que nós tínhamos trazido para o mercado. Então, o primeiro desafio foi a tecnologia. Obviamente que depois foi trazer os motoristas, mostrar para eles aonde a City queria chegar, né? E ali a gente fez um investimento muito alto em canais de televisão, então nós contratamos aí garotos propagandas muito famosos, pessoas muito famosas, fizemos investimento em propaganda na televisão, merchan na televisão, fomos para o rádio, patrocinamos linhas do metrô, como a linha amarela inteira do metrô, fizemos umas 4 ou 5 edições do São Paulo Fashion Week, levando influenciadores, artistas e tudo mais, e foi dessa forma com que a gente acabou tendo o resultado que a gente teve, e que infelizmente, devido à pandemia, pegou todo mundo de calça curta, né? Nós tínhamos ali um investimento para entrar, era mais ou menos em torno de 25 milhões, que já ia dar um gás muito grande para nós, né, na toada que nós estávamos, e que esse valor acabou não chegando para nós, né? E aí já acabou complicando um pouco a situação, uma vez que esse negócio ele necessita de capital muito intensivo, né? Mas
valeu muito a pena, a gente é muito grato ao que nós construímos, aos motoristas que se dedicaram à operação, aos colaboradores, e hoje a City ela é uma metamorfose daquilo que a gente construiu lá atrás, né? Então hoje a City Express ela tem esse DNA de cuidar do cliente, de cuidar do nosso parceiro de last mile, de valorizar os nossos entregadores, né? Para que todos possam prestar um grande serviço. A gente sempre fala para o nosso cliente que a gente não leva, a gente não é a City que está fazendo a entrega para os nossos clientes, para os seus clientes, né? Nós estamos levando a tua marca, né? Então nós temos a responsabilidade de levar a marca daquela empresa perante ao cliente dele e entregar com eficiência, com rapidez, com tecnologia. Então esse é o nosso DNA que a gente tem e chegamos até aqui dessa maneira. Fernando, assim, é uma história mesmo de bravura, né? É uma história bem aguerrida, né? Tipo, você entrou ali no desafio mesmo para poder chegar entre os melhores ali, né? Então, assim, fico surpreso, né? A gente até entrou ali no perfil, começou a pesquisar um pouquinho mais da City, né? Ver o modelo de negócio que a City tem, que a City também trabalha, né? E entender um pouco mais. Ô, Rafael, a gente já conversou com vários, né, empreendedores aqui, empresários, né? E não somente pelo modelo de negócio, mas também porque é experiente também pela área de logística. E o que mais surpreende dentro desses episódios que a gente traz aqui, que a gente conversa com os nossos convidados, é a forma como eles conseguem enxergar sempre uma solução, né? Na logística, tipo, aonde que para a gente olha ali é apenas um ponto, né, de dor, ele consegue achar uma solução, né, Rafael? Sabe o que eu acho legal disso tudo? Assim, ó, que basicamente a história de quem tem sucesso é assim, não vou falar é a mesma, mas o trajeto é mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? O cara chegar com R$ 300 em São Paulo, cara, hoje acho que ele não compra um almoço, cara. Do jeito que tá o negócio hoje. Aí o cara tem a ideia de falar assim: todo mundo, o cara normal ia chegar e falar assim: não, preciso juntar uma grana. O cara foi empreender, mano. O cara foi empreender porque falou assim: não, a cabeça do cara, desse Fernando, de vocês, assim, é legal demais conversar, porque assim, é o oposto da galera, né? Fala assim, porra, tô com um problema aqui, ninguém resolve o meu problema. Aí vem o Fernando, o que ele faz? Não, eu tô com um problema aqui que eu vou resolver esse problema. E assim, você falou de pivotar, a gente falou num outro episódio, que é muito difícil, né, cara, para quem tá empreendendo, falar sobre pivotar. Porque você tá ali, né, cara? Você desenvolveu um projeto tal. Na sua cabeça, quando você já cria, você fala assim: não, vai tá, pô, é meu neném esse aqui. Você pega ele no colo, você fala: não, vai dar tudo certo. Aí, a hora que você coloca ele para rodar, vem uma pandemia que ninguém, cara, a gente até brinca, fala assim: ó, o cara que fez um projeto no início do ano lá, falou assim: não, a gente vai fazer uma estratégia para 6 meses. A pandemia acabou em 2 semanas, quando fechou tudo. Né? E aí vocês têm que, tipo, reinventar o negócio. Eu acho muito bacana. E assim, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está num país que tem um outro agravante, que depois até queria que se falasse um pouco mais, que é assim, a segurança e a desconfiança que o usuário tem do serviço. Né? Eu acho que isso talvez seja uma outra barreira que vocês têm que enfrentar também. Não, sim, sim, sem dúvida nenhuma, né? Porque quando a gente entrou no mercado, né, 2018, 19, finalzinho de 18 para 19, a gente começou a rodar em meados de 19 mesmo, né? Primeiramente, a grande desconfiança é do motorista, porque o motorista é muito cabreiro, né? Porque vira e mexe aparece empresas aí tentando fazer algo, né? Porém, o que acontece? Quando a gente fala em desenvolvimento de um app de mobilidade, a gente fala de uma construção. Eu vou fazer uma analogia, claro que tirando as devidas proporções, mas é como se fosse construir um foguete. A complexidade tecnológica daquilo é um negócio que ninguém imagina, né? Você utiliza sistemas do mundo inteiro. Eu falava hoje pro Arthur, né, que está com a gente acompanhando, que nós utilizamos um SMS que vinha de Portugal. Nós tínhamos todos os nossos serviços americanos, atrelado a dólar.
coisas que vocês não imaginam, né? Então, primeiro passo, para colocar esse negócio de pé, a gente teve que adquirir, trazer motoristas, né? Então é muito difícil, porque você vai lançar uma plataforma, para você utilizar, você precisa de motorista, né? Então a gente precisava trazer motorista. Então o primeiro desafio foi esse. Segundo, obviamente, uma empresa nova, ela precisava ter uma chancela, uma credibilidade, né? Então a gente foi para a televisão para falar para os passageiros, olha, conte com a gente aqui que nós somos uma empresa nova, a gente cuida do motorista. Você hoje, você está acompanhando aí, você está utilizando aplicativo de mobilidade, quanto que caiu a qualidade? Antigamente você tinha água no seu carro, hoje você não tem nada, você é um motorista às vezes mal-humorado e com ar-condicionado desligado, carro sujo. Por quê? Porque ele é uma pessoa má? Não, é porque, coitado, ele é desassistido. As empresas não se preocuparam com ele ao longo da jornada, se preocuparam em colocar passageiro para dentro, né? Que não está errado, mas acabaram deixando a desejar. Isso acabou acontecendo muitos assaltos, acidentes, mortes diversas. A primeira morte, para você ter uma ideia, na Uber foi no Brasil. Primeira morte de motoristas, de motorista no mundo foi no Brasil. Então, assim, a gente teve que trabalhar bem a mentalidade dos motoristas, bem a mentalidade dos passageiros. Infelizmente, a gente tomou uma paulada enorme da pandemia, né, que a gente realmente não esperava. E lá atrás, quando eu cheguei em São Paulo, com 18 anos, né, com a vontade, sonho de empreender a qualquer custo, né, era muita sede realmente de escrever uma marca, de deixar um legado, né? Nosso intuito sempre foi deixar um legado. Então a gente sempre sonhou e pensou grande, porque, como diz alguns grandes empresários, né, dá o mesmo trabalho. E foi dessa forma. Então a gente trabalhou muito forte para a gente mudar um pouco a perspectiva, né, dos usuários. E também hoje não é diferente, que a gente trabalha com clientes no B2B, né? E a gente hoje trabalha para mostrar para eles que eles podem deixar de trabalhar com as grandes transportadoras, porque tem algumas empresas, algumas startups, inclusive a gente, que se posicionam de uma maneira muito diferente do que os grandes players atuam hoje, né? Então, existe espaço para todo mundo crescer. A realidade é essa, entendeu? Existe espaço para você, quando você traz um produto legal e que você faz com que o seu cliente, seja o passageiro, seja o motorista, seja o embarcador, ele tenha um custo atrativo, consequentemente, você vai ganhar mercado, vai ganhar share e você vai escalar. Fernando, a gente também falando aí dessa questão de transporte de passageiros, né? Onde você veio falando aí também a questão do serviço prestado, né? Lá, vamos botar assim, uns 3, 4 anos, não sei se de repente tem um pouquinho mais, quando tudo isso começou a mudar. Antigamente tinha aqueles transportes tradicionais, né? Que a gente chegava ali na praça da cidade, pedia um carro, né? De cor amarela, cor branca. E aí já tinha aqueles valores superfaturados, né? Que vamos botar ali em São Paulo, levar do outro lado da rua, o rapaz já te cobrava aí R$100. Né? Bandeira 2. Bandeira 2. Atravessar a rua. Bandeira 2. Bandeira 2 para atravessar a rua. Se você quiser Chegou a ter bandeira 3. Chegou a ter bandeira 3 até. Absurdo isso, né? E aí, ou seja, começou a vir uma novidade para o Brasil. Tipo, você já fazia a sua corrida, escolhia a sua corrida, dizia o local de onde você queria partir, chegar, e você já tinha ali o valor exato. Então as pessoas acharam aquilo uma novidade muito interessante. Poxa, eu vou pagar um valor muito mais atrativo, um serviço de qualidade, onde oferecia várias questões, né? Água, bala, doce, né? Que é uma revista, um jornal, mas que o serviço ele foi caindo ao longo do tempo. Hoje a gente vê aí, né? Quando a gente contrata desse tipo de transporte, a gente vê que o preço continua mesmo até um pouco maior, mas a qualidade, quem entra ali, acaba sujando a marca, né? A imagem da marca, que por trás faz todo um trabalho. E aí, ou seja, a gente pode falar também a questão da qualidade de vida, porque, por exemplo, hoje, se eu sair do meu trabalho agora, eu vou pegar um transporte desse, porque eu quero ir para casa com mais conforto, eu não vou querer ir num transporte público ali, né, passando mal, ou talvez me estressando. Mas talvez o tipo de transporte que oferece aí para a gente não dá esse mesmo conforto. E você ali, pelo que a gente está entendendo, você
consegue trabalhar essa qualidade, tem esse cuidado todo em escolher quem trabalha contigo, até porque você fez um trabalho muito forte por detrás disso, né? Chamar pessoas que acreditassem na tua imagem, na credibilidade da empresa que você está fazendo. Então, ô Fernando, hoje, quando você apresenta a sua empresa, né, ou como transporte B2B ou de passageiros, qual o retorno que você recebe assim, dos seus clientes, feedback, tipo, poxa, a empresa tal, caramba, realmente está ali no topo, tá realmente tirando onda. Qual o retorno que vocês têm assim? Olha, é bem interessante a tua pergunta, mas é importante eu até comentar com vocês. A City de transporte de passageiros, ela se tornou uma empresa de transporte de encomendas, né? Então, hoje, infelizmente, a gente não trabalha mais, né, transportando passageiros. Mas, enquanto nós atuávamos transportando passageiros, o feedback era maravilhoso. Inclusive, fomos procurados por fundos de investimento, bancos importantes, para fazer parcerias conosco, por conta que os seus executivos andavam de City, né? E tinham uma experiência incrível com os nossos motoristas. Por quê? Porque a gente cuidava bem do motorista, né? E ele cuidava bem do nosso passageiro. Era essa a chave do negócio. E hoje é um pouco diferente, né? Porque a gente trabalha com entregas, então esses motoristas de aplicativo hoje eles não rodam mais pela City, né? E também não rodam para fazer nossas entregas. Hoje os nossos veículos são mais utilitários, né? Mas a pegada é a mesma, de cuidar do nosso cliente, de cuidar do embarcador, para que a sua encomenda ela chegue com qualidade e o cliente lá na ponta fique satisfeito. Esse é o nosso objetivo sempre, em primeiro lugar. E utilizando tecnologia. Então, a gente pegou o que nós fizemos em termos de tecnologia e trouxemos para dentro do nosso negócio, né? Então, hoje, muitas partes do nosso TMS, das nossas roteirizações, elas vêm do que nós desenvolvemos lá atrás, de um app de mobilidade, entendeu? Então, a gente pode falar que, lógico, né? Você usou todo o seu know-how, seu conhecimento e foi para a parte de entrega de produtos, que é uma outra coisa também, né, Fernando? Que assim, a gente pode usar nos dois casos. Que eu queria ouvir o seu ponto de vista, que é o cara que assim tá com a cabeça totalmente ligada a isso. As empresas, quando começam, a gente até brincou, né? Quando chegou aqui, as empresas, era balinha, era água, por favor, gentileza, estendia o tapete vermelho. Nossa, dava até vergonha, né? Porque você fala, nossa, o que está acontecendo aqui? Deve ser alguma pegadinha, alguma coisa. Aí foi passando o tempo, a gente foi vendo que isso aí foi acabando. E para entrega de produto, também não é muito diferente, né? Assim, às vezes você chega, pô, a experiência que a gente tem quando você pega um produto, pô, você tá ali, pô, ansiedade para usar alguma coisa, chega todo zoado, todo quebrado, danificado, a embalagem, tal. E talvez esse hoje seja o diferencial, né? Você, assim, essa entrega da qualidade do serviço. E quando a gente fala de mobilidade urbana, às vezes você coloca uma ou duas pessoas no carro. Agora, no produto, talvez você tenha que... É um desafio maior você falar para o motorista, ó, você não vai ter duas pessoas. Talvez você vai ter 50 caixas, 50 volumes ali. Então, toma um pouquinho mais de cuidado, porque às vezes pode ser alguma coisa frágil. Então, acho que o foco tem que ser maior ainda na qualidade. Tô certo nesse caminho que eu tô levando? Com certeza. Mas o grande pênalti é o seguinte: o motorista ganha muito mal. As empresas de mobilidade hoje, infelizmente, elas estão visando cada vez mais as suas rentabilidades. Não é errado, porém, elas estão com as suas tarifas extremamente defasadas, muito defasadas. Isso impacta diretamente a qualidade de vida do motorista. Então, hoje, ele roda insatisfeito, porque o que ele roda praticamente, ele mal consegue pagar as despesas do seu veículo e trazer um dinheiro para casa. Então, esse é o grande pênalti. Então, ele não tem motivação para ele lavar o carro,
ele não tem motivação para pegar aquela mercadoria com cuidado e colocar e entregar na mão do cliente, né? Então, se você acompanhar esses grandes marketplaces, por exemplo, tem um marketplace muito grande, né, o maior aí da América Latina, ele paga muito mais pouco ainda para os motoristas de carro particular, paga muito pouco. E os motoristas que prestam serviço para esse marketplace, que ele diz que ele tem entrega rápida, muito rápida e tudo mais, os motoristas viraram chacota no mercado. Quando você fala assim, olha, eu entrego para o fulano de tal, os outros motoristas tiram sarro do cara. Fala, você tá de brincadeira, cara. Você não, você é bobo, né? Virou chacota, cara, literalmente. Porque essas empresas, muitas delas não estão preocupadas com o motorista. E só que é importante você valorizar, você remunerar bem o motorista. Por quê? Porque é ele que está com a sua entrega final, o last mile, cara, ele que vai levar a tua marca, entendeu? E é o cuidado que a gente tem, isso seja com o passageiro, né? Era com o passageiro e hoje é com entregas, né? É claro que eu não utilizo mais carro particular, mas hoje tem empresas aí que utilizam carros particulares para fazer entrega e pagam muito pouco para o motorista, né? Esse é o pênalti, é o grande pênalti. E aí a gente precisa equacionar, né? Porque, de um lado, você precisa remunerar de forma honesta, né? De forma bacana o motorista. Do outro lado, tem o cliente que precisa pagar cada vez menos, né? Porque o custo dele de produção é alto. E a gente fica ali no meio tentando se equilibrar, né? Mas a gente precisa dar o melhor sempre para quem está prestando serviço, né? Não adianta você querer ser o melhor, o mais barato do mercado, porque senão você não vai parar de pé. E você conhece aí, todos nós conhecemos grandes empresas que ao longo da jornada não estão mais aqui, né? Porque acabaram focando só em dar preço e acabaram perdendo qualidade e tudo mais, né? Então a gente foca tentar equacionar essa conta aí que é muito difícil, mas estamos aí para tentar resolver, né? Eu acho que você tocou num assunto que é um dos pilares desse serviço aí, que é a qualidade de vida do motorista. É um dos pilares, eu acho que assim. O pessoal nem olha para esse lado, vamos ser bem sinceros, o cara não tá nem aí com a qualidade de vida do motorista. Ele vai fazer pro cara, ó, X por KM e pronto, cara. Já era. E aí vem tudo isso aí, né? Todo esse efeito cascata que você tá falando. Pô, você pega um motorista que não tá nem aí, mano, o cara joga essa caixa lá e pá, e aí pronto. Aí você vai ver que dá. Quem que não está nos ouvindo, por exemplo, que com certeza alguém que deve estar nos ouvindo, ao invés de receber um celular, um tênis, alguma coisa, recebeu uma pedra, um sabonete, algo do tipo. Isso acontece. Verdade. Porque no meio é o seguinte, o entregador ali, ele já está mal remunerado, né? Às vezes tem uma pessoa de má índole, ela acaba pegando a mercadoria e nunca mais voltando para a plataforma, né? Então tem que ter essa visão para com o entregador, não tem como, entendeu? Se você não tiver, com certeza você vai ter problema. E a gente vê aí todo dia aí um caso diferente aí, cada vez é um conto diferente que a gente sempre recebe dos nossos clientes aí, né? Que comprou algo e recebeu outra coisa, né? Totalmente diferente do que deveria receber, né? Eu ia falar para você assim, Fernando, eu acho que em 2022 isso acontecer ainda, acho que não acontece não, acontece, Fernando? O pessoal comprar um tênis e receber um tijolo lá, é sério isso? Não acontece muito? Ah, o tijolo tá muito caro. Geralmente eles recebem outras coisas já, entendeu? Às vezes é vantagem receber o tijolo, depende do. Dependendo, tá um pouco. Dependendo, eu já vi gente receber pacote de fralda, receber sabonete, ou não receber nada, né? Receber a caixa inviolável. Você olha para a caixa e fala que tá inviolável essa caixa, né? Aí é brabo, hein? E teve alguém que teve a proeza, né? De abrir aquela caixa e retirar o produto, né? E deixar do jeito que estava, como se nada tivesse acontecendo, né? Fernando, hoje você pode dizer que tem quanto tempo assim, de experiência na área da logística, somando a parte de empreendedorismo, junto à parte ali o know-how da logística? Quanto tempo mais ou menos você deve ter, juntando tudo? Olha, hoje Transporte, acredito tudo. que em torno de 14 anos já operando aí dentro desse segmento, né? Então, a gente já viu de tudo na realidade, né?
Então a gente construiu essa bagagem aí para a gente. Agora a gente está escalando nosso negócio, estamos trazendo cada vez mais coisas diferentes para os clientes, justamente por conta disso, né? Tanta vivência e pancada que você recebe, né? Porque, como você falou lá atrás, ninguém enxerga a vida do empreendedor, né? Você só enxerga o resultado, né? Mas você não enxerga quantas pauladas, quantos desafios ele passou ali para chegar onde chegou, né? E era até isso que eu lá atrás, eu queria até te perguntar, né? Porque além de empreendedor, você é um logístico nato, né? Que conseguiu ali se desenvolver, se sobressair, entre outros, na área de transporte. E só que, assim, 14 anos vivenciando a logística como empreendedor, trabalhando ali, você deve ter presenciado várias coisas nessa trajetória. Mas aí fica aquela dúvida, até para quem está ouvindo e acompanhando aqui também o Logicast, né? Porque às vezes as pessoas estão ouvindo, como a gente conversou e você também pontuou agora novamente, as pessoas acham que a pessoa chega do sucesso, né? Do início do projeto ao sucesso, tipo, de elevador. Não, mas é galgando, né? Degrau por degrau. E aí eu te pergunto assim, durante esse trajeto todo, quais, assim, foram as questões que mais te impactou na sua carreira mesmo? Não digo nem a parte do empreendedorismo, mas juntando tudo, assim, você vivenciou várias transformações, uma delas a tecnologia agora nos últimos anos que impulsionou aí várias empresas, vários tipos, modelos de negócio, mas qual foi aquela que mais te impactou, que tipo assim, caramba, eu preciso, sei lá, fazer algo totalmente diferente na minha vida, porque você viu que estava caminhando por um caminho, indo por um caminho, né? E ali, tipo, você viu que já não tinha mais saída, ou que talvez daquele tipo de trajeto você não ia ter o resultado que você esperava. Então, assim, não sei se você conseguiu mais ou menos entender e compreender, né? Qual foi o que mais te impactou a ponto de você mudar aí totalmente o seu pensamento? Olha, foram diversos momentos, né? O primeiro, obviamente, ali na 2015, 14, 15, no auge da crise financeira, né? A gente viu uma derrocada enorme dos clientes quebrando, o país em recessão, um absurdo ali, né? Eu já vinha cansado ali naquele momento eu já estava empreendendo há 10 anos mais ou menos, né? É, e ali eu já estava super mega cansado. Tivemos a oportunidade de sair do negócio, então eu falei, poxa, é uma grande oportunidade, vamos sair e vamos descansar um pouco, né? Então ali foi um momento que o mercado já estava virando um pouco, né? Para a tecnologia também. E em seguida foi quando a gente acabou tomando a decisão de investir na área de mobilidade, né? Eu tinha um desejo de construir outra transportadora, né? Vou ser bem sincero para você. Só que entre construir uma outra transportadora, eu tinha observado um cenário bem otimista com relação à mobilidade, né? Eu já tinha feito uma pesquisa de campo, já tinha conversado com muita gente. Quando eu falo muita gente, mais de 2.000 pessoas no mesmo assunto, entendeu? Então eu sempre pesquisei bastante sobre os temas que eu queria investir e tal. E aí eu tomei a decisão de fazer mobilidade. Não vou falar que eu errei na decisão, porque chegamos aqui, adquirimos muito mais conhecimento do que eu tinha no 10 anos meu de transporte, se tornaram 10% do que nós vivemos nos últimos 4 anos, entendeu? A revolução de tecnologia foi brutal, mas de conhecimento mesmo, sabe? De mercado, de penetração de mercado, de cuidado do cliente mesmo, coisa que sempre tive, mas com muito mais afinco agora. E depois, a decisão mais dura que nós tomamos de todas elas até hoje foi a hora da gente apertar um botão e mudar completamente o seu negócio, né? Então, a gente investiu alguns milhões, né, num app de mobilidade, em uma empresa, na qual a gente teve que abrir mão naquele momento por algo maior, né? Algo que nos traria um outro patamar e que evitaria uma catástrofe absoluta, que era de fato uma quebra, né? A gente ia quebrar e não tinha solução naquele momento, né? Porque a pandemia estava massacrando, era a primeira onda, segunda onda, aquela coisa toda,
e não tinha perspectiva, entendeu? Os fundos, todo mundo com o escorpião no bolso, ninguém tirava o escorpião no bolso, foi uma guerra danada. Então, aquele momento foi o mais duro, porque nós tivemos que demitir ali mais de 60 pessoas do time naquele momento, e foi muito duro. Eu falava até hoje, comentava com um amigo aí que a gente passou um momento muito difícil. A hora que o avião começa a chacoalhar, você precisa segurar ali o mush de uma forma muito forte. E você tem que passar força para o time, né? Para quem vai ficar, né? Porque realmente o negócio foi muito difícil. Então foi um momento, essa trajetória aí que a gente teve aí não é tão bonita, né? A gente não fala dos altos e baixos, né? Todo mundo quer saber aonde você chegou, mas foram momentos muito, muito difíceis que o empreendedor tem que viver. Eu falava esses dias com um jornalista e eu falava que o jornalista o empreendedor precisa ter resiliência, né? Ele tem que aguentar apanhar, cara. Se ele aguentar apanhar, ele vai longe, entendeu? Agora, por que muitas empresas morrem, né? Porque o empreendedor não aguenta as pancadas, as pandemias da vida acabam detonando a pessoa, na realidade, né? E o empreendedor no geral, né? Cara, o logística ele já apanha no dia a dia normal. Dia. Imagina um empreendedor, então, você é louco. Com transporte, tá? Eu até brinco com o Diego, porque assim, a gente conversava, o Diego sempre foi da área de estoque. Ele falou assim: não, eu quero ir para transporte. Falei, cara, não faz isso. Você é louco, tem uns caras que são pirados. Aí ele foi. Ó, a cara do bicho tá todo zoado, olheira, tá? Você tem que enxergar. Porque é barra, hein, cara? Transporte é. Assim, eu tiro o chapéu, eu trabalhei também um tempo, e eu tiro o chapéu para vocês aí, que é o que eu falo, assim, já é difícil, assim, a gente brinca, mas é difícil o dia a dia, pô, porque para quem não é da área, é simplesmente assim, igual a gente tá falando aqui, entrega de produto. Ele entra lá no marketplace e fala assim, ó, entrega no mesmo dia. Ele não quer saber se o Fernando vai colocar para rodar os carros, né, meu? Ele quer o produto lá. E se não chegar, você pega um cara que é mal educado, a gente até brinca, assim, um diferencial que foi na pandemia. O pessoal estava levando em consideração se o motorista chegava de máscara, higienizado e higienizava o produto ainda. Então, assim, vocês, cara, vocês têm que, assim, é o que você falou, hoje você tem essa tecnologia, amanhã, às vezes vem uma outra onda nova aí, que a gente fala onda, né? Nem surfista pegou tanta onda igual a gente pegou aí nessa pandemia, era onda para lá, para todo lado, e vocês tendo que surfar isso aí, né, cara? Tivemos que dominar as ondas, literalmente. Essa é a palavra. Não, Fernando, para quem está acompanhando aqui, a gente tem vários seguidores que são gestores, né, que tomam decisões, que avaliam também, né, os nossos podcasts, porque a gente também traz aqui, né, empreendedores, startups com projetos inovadores, projetos interessantes. Fala um pouquinho para a gente aqui, qual é o modelo de negócio da CIT? Quais são os modelos de negócio aí que a CIT tem, que pode estar agregando aí ao B2B de vários gestores que estão nos acompanhando aqui? Bacana. A City hoje ela se tornou uma transportadora, porém não tradicional, aonde o nosso objetivo é atender as principais indústrias do país. A gente tem muitas confecções, né, na região do Brás, Bom Retiro. Trabalhamos com entregas de equipamentos hospitalares. Em breve agora vamos entrar com químicos até classificados, né? Hoje a gente trabalha com químicos não classificados. Vamos entrar também com entregas de coletas reversas e tudo mais. Então, o nosso foco hoje é a indústria, né? Porque a gente entende que esse mercado ele é dominado por transportadoras tradicionais, transportadoras de 40, 50 anos, que não tem compromisso com o prazo. Com certeza o gestor que está nos ouvindo aí, ele sabe disso, que hoje a maioria das transportadoras aí tradicionais, elas acabam entregando atrasado as suas mercadorias.
Então, nós montamos um negócio com o intuito de ter um SLA acima da média. Então, hoje, a nossa empresa ela traz um SLA para os clientes de 98% de entregas no prazo, de entregas ou no prazo ou antes do prazo. Também, por fato de nós sermos uma empresa de tecnologia, ter o core de tecnologia, a gente não tem o peso de uma transportadora tradicional. Então, todos os nossos veículos são homologados, cadastrados e tudo mais. Porém, não são nossos, né? Então, eu não tenho o peso de uma frota, eu não tenho o peso de uma filial, nós não temos esse peso. Então, consequentemente, isso reflete aonde? No custo do frete dele. Então, ele consegue ter um frete mais barato, um custo mais barato. E, obviamente, um sistema, né, onde ele consegue acompanhar as suas entregas de fato em tempo real. Porque hoje os embarcadores aí tradicionais, eles disponibilizam até um portal, mas o cara entra lá, tem até desânimo, né? Porque não aparece nem a mercadoria que ele postou há 5 dias atrás. Então, a gente vem trazendo tecnologia, fazendo integrações com os nossos clientes via TMS, via sistema, tudo, e com um foco muito grande, entrega de prazo e custo eficiente, né? Que é hoje o que o mercado ele precisa, né? Se você for ver, se você conversar com um embarcador aí, com uma indústria, quando a gente fala indústria, eu não estou falando de mercadorias grandes, a média de peso das notas que a gente leva é em torno de 30, 40 quilos, a gente fala que é o fracionadinho mesmo, né? Mas a gente tem um foco também em atender, a gente atende muita indústria que entrega equipamentos de alto valor agregado, né? Então as mercadorias que a gente movimenta são geralmente mercadorias acima de 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil de nota, mas também entregamos mercadorias mais baratas também, como confecção, né, e tudo mais. A gente é super democrático nesse sentido. E o grande diferencial nosso é esse: foco no cliente, preço baixo e ser rápido, ser super expresso, né? Então, a gente consegue fazer entregas em toda a região do sul, nas capitais do sul, sudeste e até o centro-oeste em 24 horas, tá? E de 24 a 48 horas. Nenhuma transportadora consegue ter o time que a gente tem, né? Então a gente é muito rápido. O Nordeste a gente faz com uma média de 3 a 5 dias úteis as capitais do Nordeste. E os nossos concorrentes não conseguem acompanhar a nossa agilidade, entendeu? Porque realmente a gente consegue ter tecnologia para mapear as nossas rotas, embarcar com mais eficiência, coletar com mais eficiência, processar a carga com mais eficiência, e isso reflete ali na ponta com o embarcador, né? Porque ele vendeu a mercadoria, chega antes do prazo para o cliente dele, consequentemente, acaba comprando mais depois, porque sabe que ele entrega rápido, né? E porque ele conta aí com o nosso trabalho. Porque, cara, infelizmente o mercado está muito defasado dessas transportadoras aí tradicionais e a gente vem aí para ser disruptivo e com um sonho grande, cara. A gente quer ser líder de mercado desse segmento, principalmente do fracionado, tá? Não entrando na área do e-commerce, né? Mas mais do fracionado mesmo, sabe? Às vezes, ó como que é legal a gente fazer o podcast, porque a gente fica muito preso assim. A gente muitas vezes não acha que tem solução para esse tipo de problema, né, Fernando? Fala assim, pô, só tem a empresa tal e tal. Cara, é só você pesquisar que tem muita empresa boa por aí, cara. Né? É que a gente fica muito preso aquele modus operandi ali. Não, só vou ali nas que estão ali já mais estabelecida há muito tempo, mais fama. Mas às vezes acaba acontecendo isso que você falou. O pessoal ganha uma base tão grande assim, que assim, cara, não esquece qualidade, vamos focar em quantidade mesmo, vamos entregar uma porrada de coisa, o motorista também. Então é muito, muito bacana isso aí. E assim, é muito legal ver a mentalidade sua, que assim, tá, você chegou num patamar bacana. Pô, você conseguir fazer o que você faz, entregar em menos de 24 horas em regiões do sul, sudeste, centro-oeste, pô, não é para qualquer um. E você tem sempre uma visão assim, a mais, né? Tipo assim, cheguei aqui, beleza, acabou? Não. Vamos progredir. Essa é a visão do empreendedor, né? De resolver, porque a gente sempre sabe que um problema resolvido dá lugar para outro, né?
O empreendedor sempre acaba caçando mais problema para sua vida, né? A realidade é essa, né? Mas claro que isso é impossível, hein, cara? Pois é. O pessoal a gente que trabalha, quem trabalha com transporte sabe como é que é, né? Só que assim, tem aquele empreendedor, né? O transportador, digamos assim, ele é mais tradicionalista, né? Então, ele tem aqueles clientes e para ele tá bom, ou se o cliente sair ou não, ele não tá nem aí, porque ele tem aquele X de faturamento. Cara, eu tenho clientes aí que gastavam, assim, de uma fortuna, assim, com, com um transportador, né? Vou dizer, tem um caso de um cliente que ele gastava com um transportador aí, uma transportadora muito conhecida, ele gastava 600 mil por mês lá, 600 mil de frete todo mês. E nem gerente de conta ele tinha, cara, lá. Os caras trocavam tanto de gerente de conta lá que ele não tinha nenhum gestor da conta dele. Entendeu? Assim, ele não tinha quem cuidar dele, cara. É um absurdo o que acontece nesse mercado que Não eu não tinha entendo. nem noção que estava acontecendo, né? Exatamente. Ele falava, cara, quando some uma nota minha, eu tô morto, porque o saque é demorado, aquela burocracia. E com a gente é diferente, o buraco é mais embaixo, entendeu? Então, aí quando o cara conhece a nossa pegada, que vem de lá com aquele DNA da mobilidade, meu, o cara fica encantado, porque ele sabe que aqui não tem segredo, entendeu? Eu até falo para o cliente, para mim, se você fechou um frete de tanto, digamos que você fechou um frete de R$ 100, e eventualmente aconteceu um fator da natureza aí, que vai custar R$ 2.000 para a gente entregar essa mercadoria. A gente vai entregar e vai assumir o prejuízo. E acabou, né? A gente resolve o problema do cliente. Não interessa. Se a gente combinou, combinou e acabou. Fio do bigode, literalmente, né? E o que as outras transportadoras aí acabam deixando a desejar, né? Então é um mercado pulverizado por várias transportadoras, né? Uma meia dúzia de grandona, né? E a gente aí, os pequenininhos aí que querem se tornar grandes, né? Hoje, em nível de filiais, a gente se comparado aí, talvez a gente é um dos maiores no Brasil, né? Se comparar com as transportadoras tradicionais. E a gente está buscando a volumetria aí que eles têm, né? Então, os clientes que estão satisfeitos com eles estão vindo para cá, né? A gente vai trabalhar isso até o máximo que der, né? E a gente também está se comunicando bastante no mercado também, com mídia, né, e tudo mais, se posicionando nos principais veículos aí, para que o cliente possa conhecer a gente, né? Porque muita gente ainda só conhece a gente por mobilidade, não por transporte de cargas, né? De encomendas mesmo, né? Eu queria te perguntar o seguinte, né? Fernando hoje, 14 anos aí de bagagem nas costas, empreendedor, 12 anos aí com um know-how, né, enorme aí na área de transporte, logística. Fernando hoje está satisfeito, né? Fernando hoje já atona aí com a City em 22 estados, com mais de 150 filiais. Eu acredito que já deve estar satisfeito, que não pretende mais nenhum resultado, que já pode pedir aposentadoria e Só curtir a quer vida. curtir a vida. Ou não, tem outros planos pela frente. Olha, o ano que vem a gente vai começar aí um ano de aquisições. Então a gente vai buscar aí o primeiro lugar, entendeu? Porque a gente chegou aqui, a gente está no primeiro dia, né? A gente começou a construir agora, né? Então a gente sonha grande mesmo e, cara, a gente vai dar trabalho para o mercado, né? Pode ter certeza absoluta do que eu estou te falando. A gente já teve muito trabalho para chegar até aqui, né? Então agora a gente vai dobrar a força agora, entendeu? O empreendedor nunca para, né? A realidade é essa. A gente não conseguiria ficar parado, literalmente, esperando as coisas acontecerem, né? E o mercado, cara, ele tá muito carente. Vocês sabem disso, né? O mercado tá carente. E a gente está com fome. Então a gente vai com tudo. E o ano que vem vai ser um ano de aquisições aí, até a gente buscar os objetivos aí, que é tentar dominar aí uma fatia do nosso mercado mais focado no fracionado mesmo, industrial, né? Fernando, a gente está chegando aqui à parte final do nosso podcast e a quem acompanhou o podcast até agora no final, eu deixei para fazer essa pergunta e quem estiver aqui pode se beneficiar dela. Quem ouviu esse podcast, viu o modelo de negócio da City, entrou lá no site deles, vamos deixar o site aqui depois na descrição do vídeo também e lá nos nossas mídias, né?
Quem quisesse chegar à CIT, ou como motorista, ou como vendedor, ou fazer parcerias com a CIT, como que ela pode procurar aí? Quais são os meios? Quem ela deve procurar para se juntar aí a essa empresa aí com esse modelo de negócios? Olha, uma excelente pergunta. Quem quiser embarcar conosco, basta entrar em contato com a gente, entrar no nosso site. Lá nós temos o e-mail do nosso comercial, nós temos os nossos telefones, nós temos um WhatsApp também, com um time muito comprometido, um time comercial muito comprometido em atendê-lo, né, da melhor forma. Falar que viu o podcast, eu faço questão de atender, então será um cliente da diretoria com um olhar diferenciado, então pode vir falar que viu pelo podcast, será um cliente diferenciado, né, da diretoria, pode ter certeza disso. E você que é vendedor e está insatisfeito, né, trabalhando na sua transportadora, nós estamos com diversas vagas abertas para vendedores, inclusive você pode sair da transportadora que você está e vir para a CIT, porque nós garantimos os seus 4 primeiros meses de salário, ou seja, se você ganha tanto de comissão na transportadora atual, você pode vir para cá que nós vamos garantir para você os primeiros 4 meses, você não vai ter queda de faturamento, até que você consiga construir uma carteira e continuar ganhando até mais, porque a gente somos quem paga mais no mercado, a gente paga o dobro do que o mercado paga em comissionamento para vendedor. Então, pode vir e vem ser feliz, que aqui é o lugar do vendedor ganhar dinheiro. Que bacana, hein? Olha aí. Vamos recortar essa parte agora aqui do podcast, né? Vamos preparar com todo carinho, botar até um coraçãozinho na edição e botar lá, o botãozinho lá, ó. Clica aqui, clica aqui. Fernando, a gente está chegando ao final agora. Agora é uma das partes que o pessoal assim sempre pede, a gente mais gosta, né? Conta uma história inusitada, assim, um perrengue que, assim, todo mundo, é que a gente falou, né? O empreendedor sempre aquele mar de rosa. Mas conta um perrengue que você passou e agora pra gente dar risada mesmo, cara. Pra gente falar assim, putz, não acredito que aconteceu isso. Agora é a hora. Conta aquele perrengue bacana lá pro pessoal. Cara, se você fala de transporte, dos clientes... Não, da sua carreira, uma coisa que você para pensar e você fala assim, não acredito que eu passei isso, cara. Que situação. Olha, uma situação muito inusitada, cara, foi quando eu... Vou falar de um caso de um cliente nosso que nós, há mais de 10 anos atrás, né, na outra transportadora que nós tínhamos, né, eu transportava piano, cara. Piano, né? E, cara, isso dá um trabalho danado, porque se você bater o piano, ele desafina. E eu transportava pianos altos, de valores altos, de 100 mil, 150 mil reais, etc. E teve um episódio, cara, né, isso serviu de muita experiência nossa. A gente contratou isso serve para quem embarca e faz aqueles complementos de carga, né? Que aquilo é um perigo danado, né? Eu, para economizar, meti um complemento de carga, peguei um cara e coloquei o piano num complemento de carga, cara. Só que eu não sabia que o cara era um cara chamado mudanceiro. Não sei se vocês já ouviram falar, mudanceiro. Que é o cara que ele enche de mudança a carga, né? E vai embora, né? E aí eu vendi o prazo, né? Lá no interior do Rio Grande do Sul, a mercadoria. E o que acontece? Eu contratava até chegar na porta do cliente. Eu não relava a mão na carga, né? O que aconteceu? Ele mandou uma equipe de São Paulo lá para o interior do Rio Grande do Sul, mandou 3 pessoas para tirar do caminhão e levar e colocar dentro da casa do cliente. Você acredita que o mudanceiro não entregou o piano, cara, no dia? Os funcionários do cliente ficou lá uma semana assistindo televisão na casa do cara, na sala, esperando o meu caminhão chegar, do meu mudanceiro. E o cara pagando hotel, pagando estadia, pagando comida para os caras lá, olhando para a cara do cliente, esperando o caminhão chegar, e o caminhão não chegava, cara. E o cliente ligava de 5 em 5 minutos, né? Eu vou chamar a polícia, você sumiu com a minha mercadoria, não sei o quê. Isso faz mais de 10 anos, tá? E isso serviu como um aprendizado, cara. Às vezes o barato sai caro. Traduzindo a história. Aí eu ligava para o motorista, ele falava assim, olha,
eu acabei de almoçar agora, eu vou dar uma dormidinha aqui, depois eu continuo, cara. Assim, no meio do dia, cara. Eu ficava louco, você tá louco, cara, você tá com o meu negócio. Ou seja, eu sempre conto essa história para os nossos colaboradores para eles saberem de fato do que é transporte, né? E a dor de cabeça que você pode ter ali de você ir para o mais barato, né? Hoje, nossas transferências de carga são feitas por nós e tudo mais, né? O carro rastreado, tudo certinho, bonitinho. Mas na época, lá atrás, há mais de 10 anos atrás, não era bem assim, né? Então, hoje a gente se depara por clientes que eles querem contratar frete muito barato e acabam colocando nesse tipo de empresa, cara. E aí, meu cara, a hora que cai na mão de um mudanceiro, o cara tá morto, literalmente. No final da história, a gente conseguiu entregar ali, com mais ou menos uns 20 dias de atraso, a mercadoria do cliente. O cliente não pagou a fatura, obviamente, porque ele teve que descontar lá os dias de hotel dos caras. Foi um tremendo prejuízo, mas um tremendo prejuízo psicológico na nossa mente, porque você fica preocupado com a carga do cliente. Era um piano, não era tão caro aquele piano, era um piano de uns 20 mil reais, mais ou menos, mas não valeu nada daquele frete do cara, porque o barato saiu muito caro. Então isso foi um grande aprendizado para nós, um belo perrengue logístico aí, cara, que eu não aconselho a ninguém passar, entendeu? Então, tome cuidado aí, vocês querem frete muito barato, que vocês podem se ferrar lá na frente, entendeu? Ai, cara, eu adoro essa parte, cara, porque assim, todo mundo vê, acha que é uma maravilha, né? Mas, cara, cada perrengue que a gente passa que... E na hora, é o que eu falei, velho, por que eu gosto que na hora fica tudo... A preocupação, você fica louco, cadê o cara, cadê o cara? Aí você pega o mudanceiro, o cara tá na boa, batendo um rango, de boa, e você desesperado. O cliente desesperado querendo o produto, você querendo que ele entregue, e o cara de boa. Entendeu? Tipo, não, cara, tranquilão. Já que eu tô... Nossa. Eu vou dar uma dormida ainda para descansar. Pra chegar inteirão no cliente. Fernando, olha, eu acredito aqui que esse podcast, assim como todos os nossos outros podcasts, né, que a gente grava com muito carinho, entendeu? A gente sabe como é a correria, não só para a gente, mas também para os convidados. A gente tem que conciliar horário, conciliar tempo, mudar a agenda, tirar alguma daqui, encaixar ali, para simplesmente poder vir aqui, contar um pouco da sua experiência, contar um pouco também aí do seu modelo de negócio. E hoje aqui você pôde contar um pouco mais da CIT, né? O que a CIT faz, né? O que ela entrega, né, para os seus clientes. E eu tenho certeza aí, Fernando, que vai ser um podcast muito, muito rico, né, de conteúdos. A gente traz de uma forma bem leve, né, para que as pessoas possam chegar até o final ali, do início ao final, mas sempre adquirindo conteúdos. E que a gente também não só faça as pessoas ouvirem aqui esse podcast, mas também que se torne um networking, se tornaria um modelo de negócio para ambos os lados. Então, quero te agradecer aí de coração por ter aceitado o convite de participar, do Arthur também, que intermediou aí, né, essa entrevista, e a todos também aqueles que estão aí nos acompanhando. Então, eu te agradeço de coração aí por essa oportunidade, não só para mim, mas para todos, de poder conhecer mais do Fernando e da CIT. Bom, eu que agradeço a oportunidade, principalmente pelo horário, né, que a gente está batendo esse papo. É um grande prazer, espero que a gente possa voltar. Convido a vocês a conhecerem o nosso escritório, conhecerem a nossa operação, será uma honra recebê-los e falar um pouquinho mais. E a gente contar mais casos inusitados aí, porque a gente tem bastante história, a gente puxa bastante história da mobilidade também, muitas coisas interessantes que aconteceram e loucas, né, ao longo da jornada, porque não é fácil, né, o empreendedor ele vive muitos desafios, mas muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz aí por bater esse papo, e espero que a gente possa, quem sabe, voltar aí numa próxima aí com novidades aí, disruptivas aí no mercado de encomendas, de entregas aí, tá? Muito obrigado mesmo, uma boa noite a todos, obrigado ao ouvinte que acompanhou até agora esse bate-papo aí, né? Tchau, tchau, Valeu, pessoal. tchau. Obrigado, tchau, tchau.